Os vikings não estiveram no Brasil, mas será que eles ainda estão pelo Ceará? Olá! Estamos aqui hoje com mais um vídeo da série Neve Responde, trazendo aqueles temas pouco debatidos e mais polêmicos para discussão e maior conhecimento de todo o público, os interessados, os entusiastas, os estudiosos sobre o mundo da escandinavística. E hoje nós vamos trazer aqui um tema que desde o final de julho, mais especificamente no dia 27 de julho de 2020, que saiu uma matéria em sites e jornais físicos sobre a questão de que os cearenses seriam descendentes diretos dos vikings. Sim, o seu código genético apresentaria um maior número ali daquelas questões genéticas que os remeteriam aos vikings, e a linhagem indígena africana estaria bem lá embaixo, não é? E essa matéria suscitou muitas polêmicas, foi muito divulgada, muito debatida. E o Neve teve um pouco mais de paciência para esperar esse debate ficar mais acalorado e principalmente escutar o que os especialistas, geneticistas, biólogos, historiadores, especialistas nessa questão tinham a dizer sobre isso. O Neve é um grupo de estudos baseado em João Pessoa, na UFPB, na Paraíba. Muitos dos seus membros são nordestinos e estão no Nordeste, mas tem membros de Minas, de Brasília, de São Paulo, congregam vários pesquisadores. Portanto, é um grupo realmente nacional que agrega a todos, e não há no Neve nenhuma dessas fantasias absurdas, de supremacia branca, essas balelas aí que andam propagando e que se vêem tanto, que trazem episódios tão dramáticos. E no Neve também nós não somos a maioria de especialistas ligados a estudos da história, da cultura, da literatura e da religiosidade. O Neve, apesar de já ter recebido pesquisadores da áreas de biológicas, não tem no seu corpus de pesquisadores nenhum especialista em biologia, muito menos em genética. Por isso que fomos escutar o que os especialistas tinham a dizer dessa pesquisa. Essa pesquisa foi encomendada por um instituto de ensino fundamental do Ceará e foram escolhidos 160 pessoas que foram feitas a análise da sua saliva e analisado o seu DNA. E aí, nessa análise desse grupo de 160 pessoas, que foi financiado por esse instituto e por alguns empresários do Ceará, foi feita essa pesquisa onde se constatou que o cearense tem no seu código genético mais genes da fenoescândia e muito menos de índios e negros. Logo que a pesquisa saiu, muitos geneticistas olharam com uma certa desconfiança, porque uma pesquisa num estado tão grande como o Ceará, só analisar a amostragem genética de 160 pessoas, sabendo que anos antes dessa pesquisa foi feita uma pesquisa maior em todo o Nordeste, com uma amostragem aleatória muito grande da população nordestina, e aonde se constatou que a maior parte do código genético é sim indígena e africano, e temos o português, que do português não é só o código genético, falamos português. E os geneticistas começaram a estranhar que, primeiro, um grupo muito pequeno de pessoas
Segundo, a amostragem não foi tão aleatória como uma pesquisa genética séria exige. Foram um grupo muito pequeno. E aí apareceu um outro fato também. Nos anos 70, foi publicado um livro por um ex-governador, o cearense, o título do livro, onde esse senhor já vai colocar uma exaltação desse código genético da Fennoscândia, né, que olha como o cearense descende lá dos escandinavos, esses índios, esses africanos, é bem menor aqui, como uma tentativa que remonta lá do século XIX de tentar fazer uma limpeza de sangue nessa população, mas é uma população muito pequena e que detém muitas riquezas, muitos monopólios e que não pode ser dita que é toda a população do Ceará. E isso, como vários historiadores e especialistas apontaram já como crítica a essa pesquisa, lembraram daquele clássico que todo mundo já teve ele em mãos. Alguns têm um certo ranço, alguns são traumas. Todo mundo já ouviu falar de Iracema, do José de Alencar, a Virgem dos Lábios de Mel, os cabelos mais negros que a asa da graúna. No romance, a Iracema tem um envolvimento com o Martim, que é o colonizador português que dizima, promove uma matança entre os tabajaras, e com Iracema ele tem um filho, Moacir. E José de Alencar mostra que Moacir pode ser a linhagem, inaugurar a nova linhagem brasileira, não pela sua mãe, mas pelo seu pai. Como essa exaltação? Ah, sim, o que é bom é lá o português. A Iracema, com esses tabajaras, os índios aí, que acidente de percurso, mas já foram eliminados. O próprio romantismo aqui no Brasil, como a gente aprende na escola, estuda para o Enem, depois até no curso superior, vê que o século XIX no Brasil existe essa tentativa de negar com veemência essa herança indígena, negar mais ainda toda essa herança que nós temos da África. Então é uma tentativa de querer dar uma linhagem para o Brasil branca. E como já muitas vezes já estavam lá cansados dos portugueses, tentaram a todo custo em colocar outra roupagem, outra herança. Ah, então se descobre cidades perdidas no interior da Bahia. Sim, cidade viking. Ah, as inscrições da Gávea. Ah, foram os vikings, a inscrição única. Como nessa tentativa desesperada de promover essa limpeza de sangue e esse branqueamento da população brasileira, querendo negar toda essa grande, profunda, riquíssima e belíssima herança indígena e africana que nós temos. Portanto, essa pesquisa que foi feita está sendo, sim, com toda razão, contestadas por geneticistas que já apontaram alguns problemas nela, mais ainda por historiadores que pesquisam há muito tempo toda essa questão e compara e vem nessas pesquisas muitos problemas. Eles também já estão percebendo que ali há uma tentativa de mostrar que um determinado grupo quer a todo custo fazer valer a sua herança inglesa, nórdica, portuguesa, francesa e eliminar essa outra herança, uma tentativa até algumas vezes desesperadas de negar tudo isso. E o interesse do Neve em pesquisa de escandinavística, vale salientar aqui, é sempre bom lembrar, que até pouco tempo atrás,
os estudos sobre os povos nórdicos da Idade Média, todos aqueles conquistadores ali, eram também excluídos, vistos assim como algo a ser deixado de lado, tanto por pesquisadores no meio universitário brasileiro e também até os livros didáticos. E vale lembrar também que o BNCC já privilegia esses conteúdos que devem estar nos livros didáticos. Portanto, tudo que diz respeito à história do homem, né, do ser humano na face da Terra, é de interesse de todos nós e precisa sim ser estudado e conhecido. Não importa se é do norte, do sul, do leste, do oeste, do oriente, do ocidente, da África, da Ásia, nórdico ou não, merece ser estudado. E essa pesquisa é preciso ver que ela é algo tendenciosa para mostrar essa tentativa desse branqueamento que num país que recebeu tantas heranças culturais, que é tão miscigenado, é impossível a gente negar tudo isso. E quer coisa mais bonita do que dizer da herança indígena e africana? Vem cá, moleque, comer uma tapioca! Tchau, muito obrigada. Dê o seu joinha e assine o nosso canal.